idade. 8. 3 princípios fundamentais sobre o viver no corpo de Cristo. Tem sido mostrado a nós, nos capítulos anteriores, que no corpo de Cristo há muitos membros, e, entretanto, todos estes membros são um só corpo, cada um com seu lugar e função particulares, porque Deus não tem feito a todos os membros iguais, mas tem feito a cada um diferente. Paulo deixa claro este fato em Romanos 12, porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, v4. Porém, então, como podem todos estes membros, com suas funções variadas, caberem e ficarem consolidados em um só corpo? Esta é a pergunta sobre a qual refletiremos aqui. Ao responder esta pergunta, precisamos primeiro dar-nos conta de que existem 3 princípios fundamentais que são indispensáveis para viver-se no corpo de Cristo. O primeiro princípio governa a relação entre a cabeça e eu, o segundo governa a relação entre o corpo e eu, e o terceiro governa o meu lugar como membro. 1. Minha relação com a cabeça, Cristo, sujeição. O significado de minha entrega cristã tem a ver com meu desejo de ser obediente ao Senhor. Não quero ser livre, nem tampouco ser rebelde à autoridade. O primeiro princípio sobre o viver no corpo de Cristo é estar em sujeição à autoridade da cabeça, visto que a existência mesma do corpo com suas funções e atividades variadas depende da autoridade. Quando nosso corpo físico perde seu contato com a autoridade da nossa cabeça, ele fica imediatamente paralisado. Aquela parte do corpo que não obedece, esta é a parte que experimenta a paralisia. O corpo que não se sujeita aos mandamentos da cabeça é apenas um corpo paralisado. Onde existe a vida, existe autoridade. É inconcebível negar a autoridade e receber vida. Todos os que estão cheios de vida têm sido obedientes à autoridade. Minha mão vive porque pode ser comandada pela cabeça. O próprio viver da mão significa que minha cabeça é capaz de dirigi-a e utilizá-la. O mesmo é válido com respeito à relação entre qualquer membro do corpo de Cristo e a cabeça. O primeiro princípio para cada membro que vive no corpo de Cristo, portanto, é obedecer ao Senhor que é a cabeça. Se você ou eu não temos sido tratados até chegarmos ao ponto de tornarmos-nos obedientes, então o que sabemos do corpo é meramente doutrinário por natureza, e não um assunto de vida. Que bênção é permitir que Deus trate nossa vida natural e promova nossa sujeição a Cristo, a cabeça. Devemos buscar a obediência diariamente. Não só precisamos buscar oportunidades que nos melhorem espiritualmente para chegarmos a ser santos e justos, mas também precisamos buscar diante de Deus cada oportunidade de obedecer, para que também aprendamos a obediência. 2. Minha relação com o corpo, a igreja, comunhão. Nossa relação com a cabeça é de sujeição, enquanto que nossa relação com o corpo é de comunhão. Entre os filhos de Deus, a comunhão não é somente um fato, mas também uma necessidade. A vida do corpo de Cristo descansa sobre a comunhão, porque, se não a tiver, o corpo morrerá. O que é a comunhão? É eu receber ajuda de outros membros, isto é comunhão. Por exemplo, no corpo de Cristo, talvez eu seja uma boca, e portanto, posso falar diretamente. Porém, é necessária para mim a comunhão com aquele membro que pode ser um ouvido, para que então eu possa ouvir. Necessitarei também da comunhão daquele que é um olho, para poder ver. Necessitarei da comunhão daquele que é as mãos no corpo, para eu poder pegar as coisas. E também requererei a comunhão com aquele membro que proporciona os pés ao corpo, para eu poder andar. Portanto, e por meio da comunhão que recebo as funções distintas dos outros membros e posso fazer com que tudo que é seu seja também meu. Alguns cristãos não entendem o princípio da comunhão. Querem buscar ao Senhor sozinhos e orar por sua própria conta. São eles os que fazem todas as coisas. Não só querem ser uma boca, mas também os ouvidos, as mãos e os pés. Não é assim com aqueles que reconhecem que eles mesmos são limitados e insuficientes. Por meio da comunhão, estes recebem com regozijo, como se fosse seu mesmo, aquilo que os outros têm. O que é certo em relação à comunhão na esfera do ensinamento, de modo geral pode ser muito real na esfera da experiência. Porventura, pode algum de nós dizermos, de maneira sincera e verdadeira, que tem orado verdadeiramente os 365 dias do ano, e que tem lido cuidadosamente a Bíblia a cada dia.
A experiência diz-nos que, por consequência de alguma debilidade espiritual ou outra causa, não podemos evitar que um dia ou dois ao ano vejamos-nos incapacitados de orar ou ler a Bíblia tal como deveríamos. Será por causa desta deficiência que devo sentir-me derrotado? Será por isto que irei me abater? De maneira nenhuma. Porque pode acontecer que, em determinada semana, na segunda-feira, por exemplo, eu me sinta muito perto de Deus, e de terça a sexta-feira tudo siga normalmente, porém, que chegando ao sábado, eu nem ore nem leia a Bíblia como deveria, provavelmente devido ao cansaço. Mas, mesmo assim, eu não caia por incapacidade no sábado, nem tampouco me sinta pior do que na sexta-feira, porque, por estranho que pareça, um poder parece sustentar-me ao longo do dia. Ora, qual é a causa desta sustentação? Por acaso não é devido à provisão da vida do corpo? Muitos dos filhos de Deus podem testificar este tipo de experiência. E isto ocorre não somente uma ou duas vezes, mas inumeráveis vezes. Conforme a nossa própria condição, somos débeis em extremo, porém Deus nos sustenta. Como? Por meio da provisão mútua do corpo de Cristo. Sem que nós nos demos conta, outro membro do corpo está orando, pedindo a Deus que conceda graça a todos os seus filhos. Deste modo, a vida flui de outro membro para nós, permitindo-nos manter-nos em pé. A vida do corpo pode fluir para nós e sustentar-nos. 3. Meu lugar como membro. Serviço. Se agora temos visto que a vida do corpo é de comunicação de provisão mútua, também começamos a dar-nos conta, diante de Deus, que não devemos ser simplesmente dos que consomem vida, mas, pelo contrário, dos que provêem vida. Se existem poucos membros que provêem vida ao corpo de Cristo, e ao mesmo tempo existem muitos membros que estão apenas esperando receber a provisão de vida, a força do corpo ficará esgotada. Por conseguinte, temos que orar pelos demais. Deus utilizará nossa oração para prover vida aos outros membros. Quando eles estiverem em necessidade, a vida fluirá até eles. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Não se diz aqui que, se um membro sofre, todos os demais deveriam sofrer com este membro, nem tampouco diz que, se um membro é honrado, os demais deveriam regozijar-se com ele. A palavra de Deus não diz que deveríamos ou que não deveríamos. Pelo contrário, a palavra de Deus declara claramente que, se um membro sofre, todos os demais sofrem de fato com este membro e que, se um membro recebe honra, todos os demais regozijam-se de fato com ele. Este versículo explicará, portanto, a origem dos sentimentos tão estranhos que frequentemente temos. Às vezes, não entendemos por que, em certa ocasião, sentimos-nos aflitos, e entretanto 2 dias depois este pesar tem desaparecido. Permita-me dizer-lhe que isto se deve à relação que existe no corpo de Cristo entre os diversos membros. Este fenômeno pode ser ilustrado por um incidente que ocorreu durante o grande avivamento de Gales. Em uma região afastada, uma irmã orava com 2 ou 3 outros cristãos. De maneira estranha, naquele dia, ela sentiu o poder avassalador do Espírito Santo sobre si. Ela nunca havia tido uma experiência parecida. Esta condição durou uns 4 ou 5 meses, período no qual, como consequência, foi-lhe muito fácil estar em contato com Deus sem o menor esforço, como se o próprio céu houvesse se aproximado e estivesse ao seu lado. E assim seguiu até que, um dia, enquanto lia o jornal, Deus mostrou-lhe que a provisão que havia recebido procedia maravilhosamente do avivamento. É isto precisamente o que significa a Escritura quando diz que, se um membro é honrado, todos os demais se regozijam com ele. Devemos, pois, ter boa consciência disto, que o corpo de Cristo é uma entidade viva, é uma vida orgânica. Disse Paulo: preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja. Visto que estamos em um corpo que é único, podemos preencher o que falta aos demais membros. Deste modo, não é tão somente um assunto de sofrimento e regozijo, mas o assunto de que se trata é a vida. Alguns são capazes de prover vida à Igreja, outros podem receber vida por meio da Igreja. Temos que fazer com que esta vida flua nas duas direções. Por um lado, recebermos a provisão do corpo através da comunhão, por outro lado, como membros do corpo, provermos vida a outros.
Não captemos o corpo somente como um ensinamento ou uma forma de explicação. Que possamos nos dar conta de que o corpo de Cristo é uma realidade absoluta e de que todos os filhos de Deus são membros uns dos outros, o que também é um fato irrefutável. E, conforme estas verdades, precisamos receber ajuda dos demais com regozijo, assim como também devemos procurar ajudar sinceramente aos outros irmãos e irmãs.